gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma estreia de um quadro que eu criei aqui no canal, não sei se já existe, que é um Story Time versão ortognática, ou seja, eu vou convidar pessoas, não precisam ser exatamente de Recife, onde eu moro, mas você que está interessado em participar desse quadro, seja, sei lá, de Belo Horizonte, São Paulo, Belém, Rio Branco, enfim, qualquer lugar, e você esteja interessado em participar desse quadro e tenha feito a cirurgia, lógico, podem falar comigo através do e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. E a primeira convidada desse Storytime é Lea, que fez a cirurgia 2 vezes, tem um histórico ortognático gigantesco, e eu acho muito importante para ajudar quem ainda vai fazer a cirurgia ou quem está passando pelo mesmo problema que ela passou. Eu espero que vocês gostem, né, do vídeo de hoje, que esse projeto continue aí nesse canal do YouTube. E é isso, gente. Essa é a Lea. Oi, pessoas. Estou aqui com Mari, que me convidou para falar sobre a ortognática, o assunto do ano, do século, acho que o assunto que a gente mais fala na vida. E eu sou de Recife, conheci Mari num grupo de ortognática do WhatsApp, e desde então a gente se tornou muito próximas, e ela acompanhou todo o processo que eu passei. E me convidou, porque acho interessante eu compartilhar com vocês a minha experiência. Sou psicóloga. Grava isso na cabeça. Sou psicóloga, tá, gente? E aí o que aconteceu? Eu acho que o fato de eu ser psicóloga me ajudou muito. E esse é um peso na vida da gente, assim. A cirurgia ortognática, eu acho que todo mundo que passa pelo processo sofre muito com ansiedade. E a cirurgia ortognática, eu descobri o diagnóstico que eu era candidata à cirurgia ortognática em 2012. Aí eu comecei a fazer o tratamento ortodôntico. Em agosto, iniciei, coloquei o aparelho. Isso era em que ano? Em 2014. E em outubro do mesmo ano, eu fiz a minha expansão cirúrgica de maxila. Que vai ser assunto do próximo vídeo. Enfim, só pra deixar claro. E aí depois de 2 anos de tratamento, aí eu estava pronta. Em maio de 2016, eu estava pronta para a ortognática. E eu enlouqueci. Eu não dormia mais, eu não fazia mais nada, eu só pensando, meu Deus, eu vou fazer essa cirurgia, e fiquei naquela ansiedade assim, mórbida. Marquei a cirurgia, me programei, estava trabalhando, me programei para fazer a cirurgia nas minhas férias, para retomar 1 mês e pouco depois. Ok, até então eu não tinha medo de encarar desafios, eu nunca tive. E aí, resultado. Eu nessas agonias da vida, nessa ansiedade toda, a cirurgia foi marcada para o dia 30, fiz a cirurgia, 3 horas e meia, só cirurgia, só sucesso. Minha cirurgia durou 6 horas, eu não tinha entendido por quê. E quando saí da cirurgia, o meu cirurgião foi lá no quarto, ele foi falar, olha, essa foi a cirurgia mais difícil da minha vida. Aí ele disse que deu um trabalho, que foi horrível, que o meu osso era muito duro, não sei o que, ela falou várias coisas, eu só tava morta lá. Na tua cara. Eu tava morta, destruída, E aí, quando foi com uns 7 dias, acho que foi uns 7 dias, não foi? 10 dias, não? Por aí. Pronto. 7 a 10 dias por aí, não lembro mais exatamente. Eu acordei, tomei um susto, porque eu percebi que eu tava de lado e eu estava com a mão assim. E aí, quando eu acordei com dor. E eu, poxa, o que foi que eu fiz? Meu Deus, eu dormi de lado. E aí, fiquei preocupada, porque eu tinha feito isso. Mas aí, fiquei preocupada, mas também até comentei, eu falei pro meu grupo, eu dormi de lado. E eu não sei como foi isso não, eu simplesmente apaguei e virei de lado e tal. E aí, acho que mais 2 dias depois, dormi de lado novamente. Fiquei desesperada, Meu Deus, o que está acontecendo? Não vou mais tomar esse remédio. Porque já o remédio estava fazendo efeito, eu estava conseguindo dormir, mas eu não conseguia ter o controle, de fazer isso, de virar de lado. E aí, eu acordei um dos dias, olhando no espelho, E aí eu notei que, meus dentes incisivos superiores estavam tortinhos, estavam, meio pro lado. E eu falei, oxe, negócio estranho. Aí eu tirei uma foto, disse uma amiga minha que é enfermeira. Isso é normal. E aí eu mandei a foto, pra onde uma outra amiga enfermeira, disse, amiga, o que tá acontecendo? Porque tá meio estranho esse negócio aqui. Ela, amiga, não quero te assustar não, mas tá pronto, manda uma foto pro seu grupo. Tá, vou mandar. Aí mandei. Aí
vem aqui amanhã sem falta. Tá, mas quer dizer o quê? Ele disse, amanhã a gente conversa. Já tá cantando. Coisa boa vem por aí, né? Aí você já... Aí ele, o que aconteceu? Aí eu disse, não, o senhor passou o remédio, sei o que, eu fui dormir e percebi que botei a mão, não sei o que e tal. Aí ele foi, eu fui, assim, ele foi, mexeu, ele tipo, fez assim. Com a tua boca? Com a minha maxila. Quando ele fez, eu senti tudo mexer. Meu Deus. E eu fiquei assim, na cadeira. Deus. Respirei fundo. Ele foi, fez assim. Eu senti tudo mexer. Meu Deus, você acordar e ver que tá mole, meu Deus. Quando eu senti tudo mexer, eu não sei, eu acumulo todo o estresse, toda a ansiedade, eu desatei a chorar. Mas eu desatei a chorar no nível master. Tipo, no nível, né, estou aqui sofrendo. Ele ficou assim, parado, tipo, como assim, meu filho? Como assim, né? Você tá, tipo, me assustando? Aí eu pode dizer, aconteceu alguma coisa, não foi? Ele fez um desvio sua linha média fez um desvio. Caramba, obrigada. Um desvio como assim o desvio? Ele desviou uns 3.8, 3.9 aqui. Ele disse, olha, mas veja só. E aí, aconteceu que depois desse episódio eu fiquei com ódio no meu buco. Por quê? Eu fiquei com ódio porque simplesmente não passava jamais na minha cabeça que pudesse dar errado alguma coisa. E aí eu fui e fiquei assim arrasada no dia lá. Não esqueça a data, 12 de julho, porque eu saí de lá do consultório, fui direto fazer uma tomografia para saber qual era o estrago, a proporção. E no mesmo dia, né, saiu o resultado e as duas placas da mandíbula tinham entortado, os parafusos da maxila tinham folgado e a maxila de fato andou. Eu fiquei arrasada, fui para casa, mas aí meu avô ficou tentando me consolar, quanto mais ele tentava, mais revoltada eu ficava. A parte do erro que eu ainda não falei foi porque eu só fiquei sabendo, eu estou contando os fatos, né, cronologicamente, como aconteceram. E depois desse exame, aí eu fui de entrada na cirurgia para reoperar. Resumo da ópera: de entrada, o processo todo de novo do convênio, plano de saúde para liberar, aquela história toda, foi dada a entrada como emergência. Eu fui internada porque eu tava sentindo fortes dores na mandíbula e eu sou alérgica. Eu me amo, porque assim, né, as pessoas têm probleminhas, eu tenho que ter problemas macro. Eu sou alérgica a todos os anti-inflamatórios não esteroides e todos os analgésicos. Aí o agravante é que eu não podia, né, tá tomando remédio pra aliviar a dor, anestesiada, né? Anti-inflamatório, nada, não podia. Eu ficava lá, tava, como diz a história, tava lascada, aí permanecer lascada. Aí ele me internou pra que eu ficasse fazendo a medicação no hospital e pra agilizar o processo do convênio, porque aí o convênio não ia querer estar pagando diária de internamento e ia liberar mais rápido a cirurgia. Resumo. Aí assim, nesse interim muitas coisas ainda aconteceram, eu não queria mais reoperar com a mesma equipe, porque eu fiquei com ódio de todos você eles. fica ansiosa, né? E numa das visitas assim, no meu buco ao hospital, a paciente que estava comigo, dividindo o quarto, o apartamento, ela já vinha conversando comigo, eu contei todo o processo para ela. Ela falou, ele fez alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa história, tem alguma coisa que ele não contou. E quando ele vinha aqui, eu vou fazer questão de estar ali na parede. Eu disse, tu faz isso por mim? Ela disse, faço, porque eu tava assim, eu tava um caco emocional. Eu não tinha coragem, na verdade eu tava... sensibilizou, né? Isso, e eu tava muito assim, que eu não queria olhar pra ele, não queria falar com ele, eu não queria nada. Eu só aceitei reoperar, assim, nas circunstâncias bem emergenciais, porque senão eu tenho que dar entrada com outro cirurgião, ia demorar muito mais tempo, enfim. Eu ainda tentei, mas alguns grupos não quiseram me reoperar também pela situação que eu já estava, porque eles não querem mexer numa coisa que não foi eles que fizeram, então enfim. E aí, essa minha amiga, que eu devo esse favorzão a ela, Josina, ela foi e disse, quando ele entrou no quarto, falou, doutor, o senhor não tem algo pra explicar não? Porque tem alguma coisa errada nessa história, não tem não? Por que essa cirurgia deu errado? Ele é muito difícil dar errado. Ela disse, pois é, mas deu. E aí, o que foi que houve? Aí ele ficou sem graça, sem graça. Ele só, veja só, eu não sei como é que eu faço, veja só. Eu solicitei um material X e o plano liberou um material de outra qualidade, totalmente diferente da que foi solicitada pelo grupo.
E por que não E funcionou? ele, no dia da cirurgia, tinha ido buscar esses materiais no aeroporto e veio correndo. Ele já tinha mandado a equipe iniciar a cirurgia. E quando ele chegou, já estava anestesiado, cerrada, toda, enfim, a cirurgia já estava. E aí ele foi, quando ele chegou no bloco, ele já estava com esse material, mas ele não havia olhado o material. Fez a cirurgia porque eu já estava toda cerrada lá, toda, né? Já estava todo o procedimento feito. E aí o problema de ter demorado a cirurgia foi exatamente isso. O material era tão ruim, mas tão ruim que para fixar o material no osso eles tiveram um trabalho de campo. Eu não sei o que eu faria, né, no lugar dele, mas eu fico pensando, e não sei até que ponto a ética interfere nesse aspecto, mas se eu visse que o material era ruim, que possivelmente ia dar em merda, mandar ela ficar internada até o plano de saúde dar um material digno. Porque do que adianta? Vou colocar um ruim para depois ter que trocar. Exatamente, e a dor de cabeça. Assim, eu não tenho ódio, porque eu entendo que, como todos os seres humanos, eu não tenho mais. Mas foi uma coisa que de fato precisou ser trabalhada. E assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou, tipo, falando, comunicativa, brincalhão, não sei o quê. Mas eu sou uma pessoa que, assim, se você cometer um erro comigo, eu vou lhe perdoar. Não tem esse negócio, tipo, tem coisas que são imperdoáveis. Mas, assim, pra mim, o que mais me doeu nele foi, assim, eu ter confiado nele. Porque eu confiei em minha saúde a ele. E o que mais me deixou magoada foi o fato dele não ter sido honesto comigo. Talvez, se ele tivesse sido honesto comigo desde o princípio, eu tivesse dito, olha, coloquei um material de qualidade duvidosa, tenha muito cuidado para que não aconteça nenhum tipo de intercorrência, preste atenção, não durma de lado, e fizesse uma recomendação extra em relação a isso, eu, obviamente, ia tentar o máximo possível, ficar super preocupada, ficar tipo, né, não encosta em mim, não encosta em mim, não encosta, ia ficar super zelosa para que essa cirurgia fosse um sucesso. Mas ele não fez isso hora nenhuma. Pelo contrário, como é aquela velha história, ninguém vai descobrir, mas aí o barato saiu caro para ele. E aí foi descoberto porque deu merda, né? Talvez se não tivesse dado merda, até hoje eu ficaria sem saber que eu tava com um péssimo material na minha boca e que provavelmente mais tarde eu pudesse ter rejeição ou qualquer outra complicação. Porque acontece também. E ainda para piorar a situação, eu percebi que o meu nariz também off. E assim, Mari não concorda comigo. Mas eu faço questão, inclusive, que ela mostre as fotos. Pode colocar as fotos. Que o meu nariz era tipo... Meu nariz era meu nariz. Entendeu? Isso que eu tô aqui é um projeto de nariz que eu não sei onde foi encontrado, onde foi feito. Na cirurgia ortognática, na segunda. Na primeira cirurgia, ele não mexeu no meu nariz, mas ficou uma tragédia. O que aconteceu com o meu nariz? Alargou e achatou. E arriou isso aqui, essa bolinha aqui também. E assim, aparentemente não dá pra notar, mas ainda tem o agravante de que as asas do nariz, que eram perfeitas, ficou uma mais larga do que a outra. Eu faço questão de frisar que eram perfeitas, porque eu dizia muito pro meu pelo amor de Deus, não estrague o meu nariz, porque é a única coisa na minha face que eu amo de paixão. Então não estrague o meu nariz. E aí, foi o que ele fez? Tcharam! Exatamente, ele estragou o meu nariz. E aí a parte que eu reoperei 15 dias depois de ter dado entrada no processo todo. E reoperei dia 27 de julho e foi bem, ia ser, não, só vamos trocar apenas as placas e vai ser coisa rápida, 3 horas no máximo, a gente troca tudo e fica ok. Foram 5 horas e meia de cirurgia. Então assim, tudo que ele falou foi o contrário, tudo. E aí, foi tenso, eu enchei muito essa região da mandíbula, eu enchei, parecia que eu tava com papeira nível master. Assim. Meu nariz já estava feio, ridículo. O saldo, né, dessas 2 cirurgias em menos de um mês foi uma anemia crônica. Fiquei super fraca. Eu não aguentava sentar na cama, porque eu ficava tonta. E não vão nessa vibe de cirurgiões que super se acham os tops de linha, que, né, se acham acima da fisiologia humana, inclusive, né, que dizem, não, jamais você pode dormir de lado no 3º dia, se confia no material. Se vocês, né, querem ter segurança, eu acho que a gente tem que seguir a fisiologia. E não é tipo neura, não é pra você ficar tipo medroso, qualquer coisinha vai soltar. Foi um material ruim que aconteceu comigo e tal, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, lógico. Eu acho que a experiência foi válida, porque hoje assim, eu fico pensando, né, como tudo na vida, o que não nos mata nos fortalece. Eu ainda tenho dificuldade de tocar em alguns assuntos que me lembram as coisas, né, que eu vivi.
Por esses dias a gente estava comentando no grupo, né? As meninas foram assim fundamentais nesse processo todo. Foi muito difícil, muito. Assim, eu nunca fiquei tão desestabilizada emocionalmente na minha vida. Assim, eu já passei por muitas situações difíceis, mas eu nunca fiquei desestabilizada da maneira como eu fiquei. A minha mãe se surpreendeu comigo, assim. Aí passou o pós-operatório, né? Eu segui direitinho todas as restrições. Eu só vim começar a dormir de lado depois de 3 meses e meio, quase 4 meses, assim. E, tipo, eu acordava, tipo, ai meu Deus. Aí eu olhava no espelho, tá tudo no lugar. Tá tudo ok. Então, assim, eu fiquei muito tempo assim ainda. Eu fiquei, acho que uns 2, 3 meses ainda noiando, assim, de, tipo, acordar e olhar, ai meu Deus, tá, ai, graças a Deus, que alívio. Tive que, né, parar a minha vida, bem dizer. Não pude retomar o trabalho, tive que fazer acupuntura, drenagem linfática, fisioterapia, laser, enfim, tudo que era possível fazer, eu tive que fazer porque foram, né, 2 procedimentos em menos de um mês, né? Muito agressivo, assim. E eu fiquei com o sorriso muito travado, fiquei com a musculatura também muito ferrada. Eu passei ainda 2 meses sentindo dor na mandíbula. Tu lembra que eu falava assim? Eu lembro. Que dor, que ódio, porque eu tô com essa dor. Porque assim, não é uma dorzinha, uma dor incômoda de fato. Que eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar bem, não conseguia. Porque quando uma dor é crônica, você perde a alegria de viver. E assim, eu comecei a ficar muito depressiva. Gente, assim, era um sonho e se tornou um pesadelo. Então assim, pense toda a frustração que foi ter que reoperar, ainda passar um segundo pós-operatório morrendo de dor. E ainda para gravar, eu sou alérgica, como eu tinha falado, a analgésicos e anti-inflamatórios. Então assim, eu não podia tomar remédio. E o único remédio que eu podia tomar, eu tomei na época que eu fiquei internada, enfim, foi morfina. E depois que saí do hospital, que morfina não pode estar sendo prescrita assim muito facilmente. Porque tipo assim, de vez em quando. Não, o espasmo eu tenho. Em mim agora. Dá uns choquezinhos ainda, bem de leve. Sim, eu tinha muito espasmo no começo, muito assim, era horrível. Eu acordava assustada. Tipo, se eu estivesse dormindo, tivesse um espasmo, porque a boca abria numa velocidade muito rápida. E você ficar neurótica, né? Tipo, meu Deus do céu, acabou aqui. Vai desmantelar tudo. Né? Eu ficava, pronto, meu Deus, agora soltou tudo de novo, caguei tudo. Justo. Mas enfim, graças a Deus não aconteceu mais nada. Corrigi, eu tenho uma oclusão perfeita. Convencida. Eu tinha um pouco de mordida aberta, enfim. E eu era classe 2 e ficou perfeito, assim, minha mordida encaixa perfeitamente, lindo, valeu a pena o sofrimento, valeu. Eu queria sofrer isso tudo, lógico que não. Então assim... Qual foi a lição que você tirou desse processo todo? Eu acho que, além de tipo, correr atrás de um sonho, porque era um sonho meu, exclusivamente meu, e fui eu que corri atrás, fui eu que resolvi tudo sozinha, já tenho idade para isso. Né? Eu acho que a questão para mim, mais forte de tudo foi sobre o perdão. Não vou dizer a vocês que não tenho, sei lá, uma certa tristeza ao lembrar. Eu fico triste ainda quando eu penso na situação toda que aconteceu. E da falta de transparência do meu grupo, como eu havia mencionado. Isso para mim foi o mais marcante. Não é fácil a gente perdoar uma pessoa que nos fez tão mal assim. De forma irresponsável, assim, por mais que não tenha sido a intenção do grupo, vão deixar bem claro, mas a irresponsabilidade dele acabou acarretando todo esse problema na vida de Léa. Porque negligência é irresponsabilidade. Claro. Né, então pensem bem, nem todos os bucos são assim, só pra constar, eu acho o buco de Mari particularmente um fofo. Eu lembro de uma situação assim, que ela tava super na bad, assim. Eu até assisti o vídeo e me emocionei. Nossa, eu chorei porque eu fiquei lembrando, caramba. Porque quando você conta, não sei se tu aí contando, eu também passo por isso. Eu fico contando e parece que revivendo na minha cabeça, né? Você lembra do seu estresse na época e tipo, você se acha meio que abandonado, né? Por todo mundo. Você se sente. Aí quando você vê que aqueles profissionais que você entregou meio que sua vida, né, pra fazer, eles ainda estão ali pra te dar suporte, aí você fica, meu Deus, não mereço isso. Você fica, tipo, extremamente sensibilizado, né? Por perceber que, tipo, a pessoa tá ali com você naquela mesma, tá no barco ali junto com você. Aquele meu vídeo,
como fugir de cirurgias ruins. Ele se encaixa, eu assisti. Se encaixa. Tanto que eu até comentei, né? Eu devia ter visto esse vídeo antes, eu acho. Basicamente é isso, assim. O que fica mesmo é a lição de vida e não desistir, porque eu tive, viu? Muita. Assim, as circunstâncias foram todas favoráveis para que eu desistisse, né? E eu não desisti em momento nenhum. Eu também neguei o sofrimento que eu estava passando, ou disse, ou sequer pensei que ia mostrar para as pessoas aquilo que eu não era, ou aquilo que eu não estava pensando ou sentindo. Eu dizia, eu tenho vontade de desistir, eu quero desistir, eu não quero reoperar, eu estou com medo. Eu mostrei todos os meus sentimentos na época, não fiz questão nenhuma de poupar as pessoas de sofrerem comigo, porque eu sou dessas. E muita gente, assim, até hoje comenta, que fosse comigo eu não tinha coragem mais, eu não tinha me reoperado, não sei o que fazer no teu lugar, não sei o que. Assim, não é que eu me acho superior às pessoas porque eu passei por isso, pelo contrário, assim, eu me sinto muito mais humana, sabe? Eu me sinto muito, assim, de parar e pensar na dor do outro e mais sensível, eu acho que a cirurgia me deixou mais sensível, assim, para a dor dos outros. E eu acho que eu fico pensando no final, assim, que a beleza da vida é você conseguir olhar para o outro como você é, humano, tanto quanto ele. Eu hoje digo a você, perdoe o meu cirurgião, mas se fosse para, sei lá, fazer qualquer outro procedimento com ele, eu até faria, mas assim, não confiando 100%, porque é uma coisa que é difícil. É confiança. Uma vez que você perde, para conquistar novamente, só tem que sambar muito o pouco da crioula doida. Porque confiança é algo. E se tratando de saúde. E hoje em dia, como é que tu tá? Assim, quase 6 meses de pós-operatório. O meu perfil mudou, assim, radicalmente. Pelo menos eu olho e digo, meu Deus. Mudou. É isso. Outra pessoa. Outra pessoa, exatamente. Eu olho e digo, meu Deus, que linda. Que grande. E aí, fico tipo, ai, tô linda. Mas assim, não foi de imediato que eu fiquei achando que eu estava linda. É tipo, eu gostei do perfil, uma coisa que você gostar, outra coisa você, tipo, se achar a linda, a deusa, né? E tipo, hoje eu continuo gostando, mas eu tô tipo quase a deusa, exceto pelo meu nariz. E aí eu fico bem satisfeita, assim, quando eu olho que tipo, valeu a pena o sofrimento. E eu acho que é o sentimento geral, assim, compartilhado com quase todo mundo que faz ortognática, é que o sofrimento valeu a pena, exceto quando há casos de erro, né, e de não solução, né, do problema. Quem ainda não viu o vídeo anterior, que eu fiz uma pesquisa com mais ou menos 170 pessoas, e a maioria falou que ficou satisfeito, que amou a cirurgia e que recomendaria. Então, você que está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, um depoimento de Léa, fique tranquilo que a maioria das vezes, né? Isso. E eu acho que, assim, as melhoras em relação à autoestima e as mudanças, né, que a cirurgia em si traz, as mudanças funcionais, obviamente a gente já sente, né, vai sentindo ao longo do pós. A ortognática muda a sua vida, eu acho que vai valer a pena todo o sacrifício, desde que você escolha um bom cirurgião, né? E que se você escolher um mau cirurgião, ele corrige o problema depois. Vai a dor de cabeça do canal. E você esteja disposto a sofrer um pouquinho mais, além do que todo mundo já sofre naturalmente, porque eu acho que a vida é isso. Ou seja, tem sofrimento, não tem como você sofreu, assim, teve que fazer e refazer a cirurgia, mas hoje, ó, compensou 100%. Eu não tenho o que reclamar em relação à minha oclusão, está tudo ok. Pois é, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, aquela coisa toda que se fala nos vídeos. E que é importante, porque só assim eu consigo divulgar o conteúdo do canal. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau, Léa. Tchau. Opa, não feche o vídeo agora. Eu queria deixar bem claro, você que assistiu o depoimento completo de Léa, que a intenção desse vídeo não é atacar o bucomaxilo que operou ela, mas sim ajudar as pessoas que estão na situação dela, que vai reoperar e acho que é um fim do mundo, ai, lascou tudo. Não, vocês vão se encontrar mais fortes ainda
E então é pra dar suporte a esse pessoal e também deixar quem ainda vai se operar atento a esse tipo de coisa. E também eu queria deixar bem claro que a gente também tem que pensar o outro lado da história. Que eu fiquei refletindo e pensei assim, o cirurgião dela, ele era, não sei se ainda é, se concluiu e já é doutor, mas ele na época que ele operou, ele era um doutorando ainda. Ou seja, é um cara que, pelo que eu percebo, né, já que ainda está fazendo doutorado, um cara inexperiente na área, ou seja, ele está crescendo ainda nesse meio de cirurgia e tal. Então, é normal que isso tenha acontecido com ele por isso. Com certeza, a experiência que ele teve com Lea fez ele se fortalecer, fez ele se tornar bem mais responsável. Com certeza, ele tirou a lição disso, de checar os materiais antes e tal. Então, todo erro médico também é um crescimento para o cirurgião. Então, eu jamais diria, gente, não operem com esse cara, até porque eu nem expus o nome dele. Mas, de qualquer forma, eu não diria isso pelo fato dele ainda estar em experiência nesse ramo da cirurgia. Se ele já fosse um cara com 40 anos de experiência na área, aquela coisa toda, aí eu pensaria, não é possível, não, um cara errado desse jeito, então é melhor ninguém operar com ele. Mas não, é um cara novo ainda, então pensem nesse lado, inclusive se ele assistir esse vídeo, espero que ele entenda o lado de Lea e entenda que a gente não tá atacando ele, assim, você é um... enfim, eu ia xingar. Mas vocês entenderam, né? Então é isso, gente. Agora podem fechar o vídeo. Beijo!